aqui, que foi o último, pouco tempo antes eu quase bati o carro na rodovia também. Se eu tivesse batido, teria sobrado nada. Foi por muito pouco. Eu passei por várias situações de não morrer porque a mão de Deus não deixou. Só quando eu sofri esse acidente aqui, que foi o último, pouco tempo antes eu quase bati o carro na rodovia também. Se eu tivesse batido, teria sobrado nada. Foi por muito pouco. E depois, quando eu sofri esse acidente também, foi bem grave e, pelo amor de Deus, só aconteceu isso aqui no meu punho. Então, assim, quanto mais difícil é a nossa vida, quanto mais perrengue a gente passou, maior é o propósito de Deus conosco. Então, Aline, tenha certeza e clareza de uma coisa. Você não sofreu tudo que sofreu à toa, você não passou por tudo que passou à toa. Então, assim, entenda uma coisa. Se você ainda está de pé, é porque o Senhor está te mantendo de pé. E quando você deixar Ele curar essas dores, você vai se tornar a pessoa que tem cura para entregar. Por quê? Eu passei por muitas situações difíceis. Cresci sem pai. Meu pai, quando eu tinha 5 anos, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu sofri abuso por vários anos, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu fui agredida em relacionamentos, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu sofri depressão, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Mas então eu tenho autoridade sobre todas essas questões para acessar o coração das pessoas. Com cura, porque eu fui curada. Então, do meu ventre, Jesus fala, flui rios de água viva. Então, tudo que você passou na tua vida não foi à toa, não foi para você sofrer. Foi para que você fosse forjada, para que você fosse curada, e assim você leve cura para outras pessoas também. Então, não se apegue às suas dores, se apegue ao que vem depois das dores, as curas e as pessoas que você vai ajudar com o seu testemunho de vida. Assim como hoje eu tô ajudando algumas pessoas aqui através das lives, através dos vídeos. Por quê? Eu fui curada. Aí o testemunho do Paulo, ó. Faz 3 anos e 9 meses que Deus livrou ele da morte dentro do avião da Gol, vindo da Bahia. Gente, eu acredito muito fortemente mesmo que aqui são a maioria, se não todos, os profetas de Deus. Todos. Então, você teve uma vida, tipo, você, eu digo todos vocês que estão aqui acompanhando, vidas difíceis. Traumas, abandonos, traições, tudo deu errado sempre na sua vida. Se você for fazer uma pesquisa lá da Bíblia, todos os profetas passaram por isso. Desde quando foram concebidos, se levantavam tentativas de morte contra esses profetas. Então, por quê? Porque o inimigo, ele sabe muito mais do que a gente carrega do que nós mesmos. Às vezes a gente vai passar uma vida inteira nessa terra e não vai entender qual é a nossa missão. Mas Satanás, quando a gente foi concebido lá no ventre da nossa mãe, ele já conseguia enxergar no mundo espiritual que a gente carrega. E também tem os próprios processos de Deus. Por quê? Se ele tem grandes coisas para fazer através de você, ele precisa te lapidar, te forjar, te quebrar todo orgulho. Então, ele vai permitir que coisas difíceis aconteçam para nos lapidar, para nos preparar, para que quando a gente acesse aquilo que ele tem, a gente não seja destruído e não caia na soberba. E, enfim, tem muita coisa que é processo de Deus, tá? Para nos capacitar. E só vamos entender lá na frente. Aí o Paulo também, ó. Tomei um tiro de raspão e Deus me guardou. Ou seja, se você tá aqui, se você se conectou comigo, se você tá passando aqui 2 horas comigo, quase 3 na maioria dos dias, é porque nós somos semelhantes. Aquilo que Deus tem pra fazer através de nós é semelhante. E uma coisa que Deus me fez entender muito quando ele começou a me revelar que eu sou profetisa do Senhor, é que ele me capacitava pra fazer as pessoas que são e ainda não sabem, entenderem que são. Então, mas eu sei que no YouTube tá o vídeo onde eu falo sobre as características dos ministérios, e ali eu falo sobre as características da pessoa que tem um ministério profético. Então, assim, se você tá nessa live, se você se conectou, se você também tem uma história de vida assim, ó, tudo aconteceu na minha vida, tudo que você imaginar, saiba que a tendência de você, a probabilidade de você ser um profeta do Senhor é muito grande. E é por isso que você tá de pé ainda, aguentando todos esses baques. Se alinha ao Senhor, que as coisas vão começar a fluir um pouco melhor. Ainda vai ter prova, mas você vai estar tranquilo nos braços dele enquanto